Boa noite, professor. Tudo bem? Começar a apresentação da minha coluna de Winogrask. Minha escolha de coleta da coluna foi num córrego numa parte do rio Itacurubi que passa ali no próprio bairro, né? Esse córrego eu fiz minha coleta no bairro no Morro do Quilombo, ali pelo Morro do Quilombo no Itacurubi, e eu não consegui achar imagens assim bem explícitozinho no Google Earth, porque ele fica aqui entre esse ambiente aqui de árvores. É como se fosse uma trilhazinha que tem dentro do Itacurubi, que liga essa avenida Rodovinha Amaro Antônio Vieira até a Rua do Quilombo. Então tem uma trilhazinha aqui onde ocorre a passagem, o pessoal consegue passar, né, para acabar cortando o caminho para a Rua do Quilombo. E quando eu procurei pelo Google Earth, né, ele não entrava dentro da trilha, só mostrava a imagem também dos lados ou por cima. Mas ele fica localizado bem aqui entre essas duas avenidas, entre essa rua principal e a Rua do Morro do Quilombo. Bem, o rio Itacurubi, né, ele é um pequeno curso d'água que se localiza integralmente na região centro-oeste da cidade de Florianópolis. Ele nasce do encontro dos rios do Sertão e Três Córregos e corre em direção ao norte, vindo a desaguar na Bahia Norte. E perto desse rio, né, tem alguns centros decisórios comerciais como a UFSC e o DESC, e também bastante trânsito de pessoas pela a sua localização. E uma coisa que me fez buscar coletar nesse ponto foi que ocorre alguns problemas ambientais ali durante a expansão do rio entre a cidade, e que o impacto antrópico, né, foi muito forte dentro do rio, em toda a extensão desse rio, principalmente por ele passar ali bem no meio da cidade mesmo, onde várias pessoas acabam jogando lixo, dejetos, e não se preocupam tanto com a limpeza desse rio. Então, após fazer minha coleta, né, de amostra da terra que eu coletei lá no rio, eu coloquei 200 gramas. Primeiro fiz a triagem para retirar todas as pedras e folhas, e em seguida acrescentei 200 gramas de papel higiênico como fonte de celulose, né, e liberação de carbono lenta no final da garrafa. Também como fonte de enxofre, coloquei 2 claras de ovos cozidos, e como fonte de nitrogênio, fósforo e potássio, coloquei 300 gramas de fertilizante para plantas, o NPK, como estava descrito já naquele roteiro que o professor acabou passando em aula. Bem, após montar minha coluna, né, o início do experimento foi dia 18 de outubro, e ela ficou basicamente assim. A gente pode observar que aqui em cima essa areia ela ficou um pouquinho mais escura, é porque eu coletei de um ponto que ficava um pouquinho ao lado e tinha um lodo assim um pouquinho mais escuro. E esses aspectos brancos aqui são os ovos que eu coloquei, as claras, que eu fiquei na dúvida se colocava embaixo ou em cima, e acabei colocando em cima. Não sei se afetou em alguma coisa no andamento da sucessão microbiológica aqui, mas eu coloquei em cima, e essa areia um pouquinho mais escura era da origem mesmo do local. E bem-vindo, lendo sobre a coluna, né, a gente já se espera que no fundo dessa coluna a celulose e o enxofre ele vai estimular o crescimento de algumas bactérias específicas, e que a gente vai poder acompanhar o crescimento dessas bactérias ao longo do tempo. Então, a partir de mais ou menos 3 semanas, no dia 9 de novembro, a gente já viu a primeira mudança na cor da garrafa, né? E a gente pode observar que já pode identificar algumas bactérias que se firmaram, começaram a produzir, né, a se reproduzir aqui na garrafa. A primeira bactéria que a gente pode observar são as Clostridiums,
que eles são organismos quimioheterotróficos e eles vão obter energia por fermentação da glicose, né, liberada pela digestão da celulose. A sua fonte de carbono, ela é a celulose e ela vai acabar criando um ambiente anóxico aqui no fundo da garrafa, né? A partir disso, ela vai também formar alguns compostos orgânicos simples que vão se difundir até a camada superior dessa garrafa. Então, aqui embaixo vai criar esse ambiente anóxico e a bactéria, que é essa desofóbrio, ela vai ter o papel também de produção do gás sulfídrico, que vai aumentar aqui de acordo com a produção de baixo para cima, e a gente vai ver que quanto mais abaixo da camada, menos oxigênio vai se encontrar na garrafa. Então, as bactérias, as desofóbrio, elas são bactérias anaeróbias obrigatórias e elas são as redutoras do enxofre, né, de sulfato para sulfeto, e vai produzir aqui o gás sulfídrico durante o seu crescimento. Outra bactéria que a gente pode observar também aqui nessa primeira mudança são esses grupos aqui de bactérias que eles são os responsáveis por deixar a água turva. Então elas vão obter energia por oxidação do gás sulfídrico proveniente das camadas inferiores, né, e dos organismos inferiores, que vão estar liberando esse composto e vão sintetizar sua própria matéria orgânica. Esse grupo de bactérias, a Begioatoa, elas formam os filamentos, e os tiobáxios, elas podem oxidar o enxofre, o gás sulfídrico, o triofosfato e o ferro. Bem, após mais alguns dias, a gente pode notar a segunda mudança na garrafa. A gente já pode observar que tem mais algumas cores presentes, e isso é devido a esses grupos de bactérias, que são bactérias vermelhas e verdes, não dependentes do enxofre. Esses micro-organismos, eles são heterotróficos e vão obter energia por fotossíntese anoxigênica, utilizando como fonte de carbono como fonte de carbono os ácidos orgânicos do meio, açúcares ou álcools que foram ali liberados por aqueles primeiros organismos que a gente acabou de ver. E na escolha eles são capazes de respirar ou fermentar, vão fixar o nitrogênio, e ela tem essas características de ter uma cor vermelho ferrugem ou aqui verde. Acabou que a foto não ficou tão boa, mas essa partezinha aqui ela tá bem verde. A gente também pode notar o crescimento de cianobactérias aqui na primeira camada superior da garrafa, que são organismos fotoautrotróficos, né? Vão produzir oxigênio aqui nessa parte superior da garrafa. E as desofovíbrios também, que ainda continuam estando presentes aqui embaixo. Provavelmente o surgimento dessas bactérias aqui vermelhas e verdes, não dependentes do enxofre, é por causa do ponto de coleta, que seria um ponto de lodo pobre em gás sulfídrico. Então ele vai estimular o crescimento dessas bactérias. Após mais algum tempinho, mais uma semaninha, a gente pode observar bastante o aparecimento dessas bactérias. Uma cor bem vermelho ferrugem, aqui um pouquinho de verde também, e ainda essa tonalidade um pouco mais preta em alguns pontos. Em relação ao artigo que o professor enviou para a gente discutir, eles também usaram a coluna de Winograd, né, como uma avaliação do substrato de um lago que eles coletaram, e no início e na conclusão também do artigo eles citam, né, que
A coluna de Winogrask ele é um ecossistema microbiano único que possui várias vantagens para uso como sistema modelo, por estudar as suas dinâmicas, interações e a diversidade da microbiana e viral que vai ter dentro desses solos, uma forma de estudar sem ter o reflexo do que acontece no ambiente natural, basicamente, né? Claro que não, nem todas as mudanças podem ser observadas, algumas são estimuladas também. E uma coisa que eles usaram nesse estudo foi o levantamento de genes, né, para caracterizar a dinâmica da comunidade microbiana durante o desenvolvimento dessa coluna. Que foi bem legal eles fazerem esse levantamento que mostra aí com certeza, né, todos os micro-organismos que foram encontrados. E só para citar alguns dos micro-organismos, né, algumas bactérias heterotróficas, e essas bactérias Fusilbacter, a Trichococcus, Leteinomas, elas provavelmente funcionam nos ciclos do carbono, enxofre ou do nitrogênio através de suas diversas atividades metabólicas. Foram encontradas na garrafa e outras bactérias também que foram encontradas são as bactérias vermelhas e verdes que não são dependentes do enxofre, que corrobora com o aparecimento também na garrafa que a gente acabou de avaliar. E aqui uma fotinha, além deles fazerem esse levantamento de gene, né, também teve todo o levantamento fotográfico periódico para se analisar a garrafa. E uma coisa que eles levantam super interessante que eu achei é o aparecimento também de comunidades bacteriófagas, né? Que seriam vírus que iriam se alimentar dessas bactérias e que em alguns casos, alguns gêneros, eles logo apareciam e depois tinham a sua diminuição no crescimento, que provavelmente seria por esses seres bacteriófagos que estavam se alimentando e alguns tipos de bactérias estavam ficando mais reduzidos durante a coluna, que é bastante importante também e que está totalmente envolvido na dinâmica da garrafa, né, e da sucessão microbiológica. Bem, quanto às referências, né, eu utilizei o artigo que o próprio professor enviou, mas entre esse outro guia de atividades que fala sobre micro-organismos, basicamente a coluna de Winogrask. E obrigada!